Se você está com a Bíblia aí pertinho de você, vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses. Hoje vamos falar sobre, primeiro, as necessidades, depois os desejos. E vamos refletir sobre o texto bíblico de Filipenses, capítulo 4, versículo de número 19, que diz assim: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus, segundo as suas riquezas, e as riquezas de Deus são suficientes para atender e suprir as nossas necessidades? Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente aprende que Deus, ele é dono de tudo. Deus, ele é dono de todas as coisas. O meu Deus, segundo as suas riquezas, sim, ele tem riquezas suficientes para suprir as nossas necessidades. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra, do Senhor é a plenitude da terra, do Senhor é tudo o que há na terra. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Os céus e a terra pertencem a Ele. Foi Ele quem criou. Ele tem direito de criação e Ele tem direito de propriedade. E tudo que existe, só existe por conta dele, porque Ele quem preserva todas as coisas. Ageu, o profeta, escreve para a gente, no capítulo 2, versículo 8: Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Se agora nós adentramos naquilo que tem um valor, que era considerado como os reinos ricos, aqueles que possuíam esses metais nobres. Então o Senhor vai de forma mais específica aquilo que o homem valorizava e diz: olha, minha é a prata e meu é o ouro. Na verdade, tudo é de Deus. Onde você está agora, esta casa, ela pode até estar com a escritura, com o registro no seu nome, mas na verdade, tudo pertence a Deus. Tudo é de Deus. Tudo é dele. É por isso que nós cremos e aprendemos na palavra de Deus sobre a mordomia cristã. Tudo é de Deus e nós temos recebido de Deus a oportunidade de tomar parte daquilo que é dele, de cuidar, e teremos uma responsabilidade de prestar conta com ele, a respeito da nossa vida, do nosso tempo e dos recursos que ele colocou em nossas mãos e das amizades, da família, de pessoas que ele colocou durante a nossa vida aqui na terra. No futuro, vamos ter que prestar conta, porque tudo é dele. Tudo é dele. Deus é o dono de todas as coisas. E este Deus, que é o dono de todas as coisas, ele é suficientemente rico para suprir você em todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é rico e a sua riqueza é suficiente para alcançar e atender a necessidade de todos nós. E aí, a gente tem que lembrar uma coisa, que primeiro de tudo, precisamos ter atendidos
sermos atendidos em nossas necessidades. E depois, quem sabe, os nossos desejos. Necessidade é aquilo que você precisa. Necessidade é aquilo que eu preciso. Desejo é diferente de necessidade. Às vezes nós confundimos necessidade e desejo. O desejo é aquilo que eu quero. A necessidade é aquilo que eu preciso. Por exemplo, um carro, ele precisa de rodas para poder se deslocar. As rodas, elas são necessárias, porque a necessidade, ela é indispensável. Então, um carro não pode dispensar as rodas. Um colega teve o carro dele roubado e foi achado. A polícia encontrou. Mas quando ele foi buscar o carro estava sem as rodas. Ele não tinha como se locomover antes de ele colocar as rodas, porque as rodas eram necessárias para ele deslocar-se com o seu carro. Agora, se você quer rodas de liga leve, a gente sai da necessidade para o desejo. Porque o carro não precisa de rodas de liga leve para mover-se. Ele precisa de rodas. A necessidade são rodas. A roda de liga leve é um desejo. Não é indispensável, de maneira alguma. O desejo, ele é dispensável. A necessidade é indispensável. Voltemos-nos para casa, já que a gente está tanto tempo dentro de casa esses dias. Para varrer a casa, eu vou precisar de uma vassoura. Mas se eu tiver um robô que varra a casa para mim, melhor ainda. Mas perceba que eu já saí da necessidade para o desejo. Eu consigo varrer a casa sem ter um robô para varrer por mim. Eu só preciso de uma vassoura. A gente confunde muito as nossas necessidades com os nossos desejos. Chamamos nossos desejos de necessidades, sem que de fato o sejam. Muitos de nós nos colocamos em dívidas porque pensamos que os nossos desejos são nossas necessidades. E eu acredito que esta é uma hora da gente reavaliar como está o nosso orçamento familiar. Porque muitas coisas que nós julgamos precisar delas, na verdade, neste exato momento, poderiam ser cortadas pelo contexto e cenário que nós estamos. Eu acredito que há coisas no seu orçamento que, se você cortar, não vai lhe fazer muita falta. É capaz de você ter algumas assinaturas automáticas que você já nem mais se dá conta e nem está precisando tanto daquele serviço. Mas você está com a assinatura e recorrentemente você está pagando essa assinatura. Talvez em algum momento foi até importante para você, mas nesse momento em que a gente precisa reavaliar e trabalhar melhor o nosso orçamento, até pelo cenário atual e pela zona ainda nebulosa dos dias pela frente, por que não se antecipar e começar a enxugar o seu orçamento familiar? Por que não começar a fazer diferença entre o que é necessidade e o que é desejo? Entre aquilo que pode esperar, aquilo que pode vir para depois e que não necessariamente você precisa estar atuando agora, mantendo agora ou adquirindo agora. Em tempos como este é fundamental a gente saber distinguir necessidade e desejo. E aproveitar e levar essa distinção para o resto da nossa vida. Aprender isso e levar para a nossa vida, para frente. Não apenas nesse momento difícil que nós estamos passando, mas também saber diferenciar nos bons momentos. Isso vai fazer uma grande diferença para a sua saúde financeira e, por que não dizer, até para a sua saúde emocional. E aí você pode dizer, mas pastor, o que isso tem a ver com a minha fé? Tudo, absolutamente tudo.
porque a forma como eu lido com os recursos que Deus tem me confiado dizem muito do quanto eu conheço o meu Deus e de como é o meu relacionamento com o meu Deus. Esse Deus nosso, rico, que é dono de todas as coisas e que, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nos diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Não diz que Ele suprirá todos os nossos desejos, mas que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Sabendo que necessidades são aquilo que nós precisamos, quais são as nossas necessidades? Quais são as nossas necessidades absolutas? Porque talvez nós pudéssemos falar de necessidades relativas. Algumas coisas que me são necessárias por conta do ofício que eu realizo, não seja necessária para você. Então isso, na verdade, nós estaríamos tratando de uma necessidade relativa, mas existe necessidade absoluta e universal. É aquela necessidade que eu tenho e que você tem. Não importa a nossa classe social, não importa o nosso grau de instrução, não importa as nossas posses, não importa onde quer que moremos. Essas necessidades são justamente as necessidades básicas e universais. Elas são absolutas, são para todo o ser humano, todos os seres humanos. E aí, quando nós falamos de necessidades absolutas, nós temos justamente Deus dizendo que Ele, o apóstolo Paulo diz, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as necessidades de vocês em glória por Cristo Jesus. Porque suprir nossas necessidades é responsabilidade de Deus. É isso mesmo que você acabou de escutar. Suprir as nossas necessidades é responsabilidade de Deus. E quais são essas necessidades que Deus é responsável por suprir? Na oração do Pai Nosso já dá uma dica, O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O alimento, o sustento, o mantimento, o pão. Isso é uma necessidade absoluta e universal para todo ser humano. E qual é o outro? O outro é o vestuário. São as vestes. Alimento e vestuário. Nutrição e proteção. São as nossas necessidades. 1 Timóteo, versículos 6 e 8, o apóstolo Paulo escreve a esse jovem pastor dizendo: tendo sustento e com que nos vestir, tendo alimento e com que nos vestir, estejamos contentes, tenhamos contentamento. Se você levar isso aqui para a sua vida, tudo aquilo que está te gerando uma falta de contentamento, a partir desse momento você vai começar a mudar emocionalmente o teu coração e a disposição do teu espírito para com Deus e para com o próximo. Porque se você tem alimento e tem o que vestir, a palavra de Deus diz: esteja contente, haja contentamento em você. E eu quero convidar você nesta hora a lembrar que Deus tem suprido a sua necessidade. Você está aflito com outras coisas que podem ser desejos, mas Deus tem cumprido e tem atendido a sua necessidade. E se Ele tem atendido a sua necessidade, encontre contentamento. Porque quando nós encontramos contentamento nas nossas necessidades satisfeitas por Cristo, nós também seremos gratos quando os nossos desejos forem atendidos. Mas quem não encontra contentamento nas necessidades básicas, quem não acha contentamento com o pão sobre a mesa e a veste, não precisa ser roupa de grife. Você precisa de roupa para proteger você. Se você se veste, você se alimenta, ache o contentamento. Se você achar o contentamento, você vai estar sendo aprovado para desfrutar também desejos. Se você achar o contentamento nas necessidades básicas, você vai estar aprendendo a ser grato também quando os desejos começarem a ser atendidos.
mas estejamos contentes pelas nossas necessidades serem supridas pelo nosso Deus. Quando nós caminhamos no Antigo Testamento, nós percebemos claramente como estas necessidades básicas, elas são atendidas por Deus. No Êxodo, quando Israel teve que sair do Egito, caminhar pelo deserto, não tinha como eles, naquela peregrinação, cultivarem, regarem e colherem, e ainda se tivessem, não tinha um solo apropriado para isso, nem um clima próprio para o cultivo agrícola. Não tinha como eles fazerem isso. Mas olha só o que acontece quando Israel peregrinou pelo Egito até tomar a posse da terra de Israel. Deus cuidou de atender essas necessidades. Ele deu o maná e ele preservou as roupas e os calçados daquela geração. Por 40 anos eles andaram pelo deserto e eles comeram o maná, o pão que descia do céu, e eles não tiveram as suas vestes desgastadas. Josué capítulo 5, versículo 12, mostra o momento em que se encerra o maná. É justamente o momento em que eles entram na terra prometida. Quando eles entram na terra prometida, o Senhor agora diz: agora vocês têm a terra, agora trabalhem, cultivem e colham o que vocês precisam comer. E cessou o maná no dia seguinte, Josué 5,12, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, ou seja, eles já colheram do trigo do ano anterior, e já tinha trigo para fazer pão. Então Deus suspendeu o maná, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. O Senhor, Ele provê as nossas necessidades, segundo as suas riquezas. Tudo é dele, tudo, absolutamente tudo é dele. E Ele tem suprido a sua necessidade até aqui, e Ele continuará suprindo a sua necessidade, porque suprir a nossa necessidade é responsabilidade de Deus. Se Deus quiser fazer com que a terra fique estéril, Deus não precisa de mais nada, simplesmente ordenar, e nós não teremos mais alimento sobre a face da terra. É Ele quem supre a nossa necessidade. Se Deus quiser determinar nesta hora que tudo aquilo que o homem já colheu se estrague, tudo pode se estragar, porque é Ele quem supre as nossas necessidades. A responsabilidade de suprir as nossas necessidades é de Deus. Por isso que Ele também se revela como Jeová Jiré, como o Senhor que provê, o Senhor da provisão. Deuteronômio capítulo 29, versículo 5 diz: e 40 anos, Deus falando para Israel, e 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Nosso Deus cuida da gente. Você está entendendo que a sua necessidade é comer e vestir-se? E eu tenho certeza que você está comendo e que você está vestido. Sabe por quê? Porque Deus tem cuidado de você até aqui, e Deus vai continuar cuidando da sua vida. Deus continuará cuidando de você. Aquieta o teu coração. Saiba que o nosso Deus, Ele suprirá as nossas necessidades por Cristo Jesus, segundo as suas riquezas. E Ele é dono de tudo. Ele é dono de todas as coisas. Primeiro, as nossas necessidades. Depois, os desejos. E é exatamente a mesma coisa que Jesus ensina para a gente. Ele diz para nós em Mateus 6,25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Obviamente, o ensino dessa passagem é contra a ansiedade provocada pela insegurança a respeito das necessidades básicas. O Senhor está ensinando a eles. É contra a falta de fé, a incredulidade quanto ao cuidado de Deus. Jesus os desperta ao cuidado de Deus com a alimentação dos pássaros.
O Senhor disse: olha, veja os pássaros. Eles não trabalham, eles não plantam, eles não regam, eles não colhem, mas o nosso Pai Celestial os alimenta. E aí Jesus diz assim: vejam os lírios dos campos, vejam só como eles se vestem. Quer que eu diga uma coisa? Nem Salomão, o rei Salomão, que teve um tempo extremamente próspero, o reino de Salomão, foi o tempo mais próspero que nós temos conhecimento do reinado de Israel. Um tempo de paz e grande riqueza. E o Senhor olha e diz assim: olha, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que amanhã é jogada fora, não vestirá vocês? Se Deus alimenta os pássaros, também não vai alimentar e suprir a sua necessidade? Ei, a vossa vida vale mais do que o alimento, e o vosso corpo mais do que as vestes. O nosso Pai, que está nos céus, vai cuidar de você. O pássaro não foi feito à imagem de Deus. Os lírios não foram feitos à imagem de Deus. Eles refletem parte da beleza do nosso Deus. Sim, claro, porque na criação está aí a beleza da criatividade do nosso Deus. Mas eles não refletem a imagem de Deus, porque você foi feito à imagem de Deus. Se Ele cuida dos lírios, se Ele cuida dos pássaros, Ele cuidará também de ti, porque você foi criado à imagem de Deus. Jesus também ensina a necessidade mais básica de todo ser humano nessa passagem. Ele diz que é buscar o reino de Deus, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se suprir as necessidades é responsabilidade de Deus, trabalhar é o nosso dever. Trabalhar é o nosso dever. É claro que Jesus, nessa passagem, não está afirmando o cuidado do Pai em suprir nossas necessidades para promover a nossa omissão, a nossa irresponsabilidade ou a nossa negligência, a nossa preguiça, de maneira alguma. Quando o Senhor nos ensina que o Pai, que Deus, Ele supre as nossas necessidades, o Senhor não está promovendo a preguiça, a negligência ou a omissão. Longe disso. Na verdade, é uma passagem que combate a ansiedade, combate a inversão da prioridade, combate a insegurança, a preocupação deslocada, a tendência workaholic, mas longe de promover a negligência. Tá? Combate o vício no trabalho e outras coisas. Porque a negligência e a irresponsabilidade, na verdade, ela é combatida pela palavra de Deus. Eu não posso dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir as minhas necessidades em glória em Cristo Jesus. Então eu não vou mais trabalhar, vou pedir baixa da carteira, eu vou fechar o meu negócio, eu vou deixar de fazer qualquer coisa, e eu agora vou só esperar o pão e a veste. Não é isso que o Senhor está ensinando, porque a Bíblia combate a ociosidade, a Bíblia combate a preguiça, a Bíblia combate a negligência, a Bíblia combate a irresponsabilidade. A Bíblia é muito clara. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, nós lemos: se alguém não quer trabalhar, também não coma. É fácil assim. Você não quer trabalhar, meu filho? Não tem problema não, não coma. Você acha que ele vai aguentar quantos dias sem trabalhar? O trabalho é um dever nosso. Nós temos que trabalhar. Quem não quer trabalhar, que também não coma. Trabalho é dever nosso. Suprir as nossas necessidades é responsabilidade de Deus. A Bíblia diz que o preguiçoso, ele vem a padecer de fome. Provérbios 19:15, a preguiça faz cair em sono profundo, e o ocioso vem a padecer de fome. Sim,
o preguiçoso vem a padecer de fome. E períodos difíceis acaba caindo como luvas para as desculpas do preguiçoso, pois ele encontra mais uma desculpa. Como diz Provérbios 24, o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Ele é aquele que não planta na hora certa, e quando chega a outra estação, ele também não planta, porque ele diz que agora não é hora mais de plantar. Ele vai perdendo tempo para tudo, né? Ele nem planta na estação certa, ele nem planta na estação, e nem colhe na estação de colher. E aí tem muita gente que aproveita de um cenário como esse, para se esconder atrás desse cenário. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O cenário não pode determinar quem você é, nem as suas ações. Mas você pode se levantar e ser um agente transformador. O cenário pode causar algum impacto sobre a sua vida? Pode. O cenário pode mudar algumas coisas? Pode. Mas o cenário não pode mudar quem você é. E o cenário não pode mudar também o potencial que Deus plantou dentro de você. E que você tem esse potencial para mover e para transformar o meio em que você está. Então não use esse cenário como uma desculpa, porque o poder criativo de Deus foi colocado dentro de você. Porque a capacidade de produzir bens, serviços e trabalhar, Deus deu a você. Trabalhar é o nosso dever. Deus nos deu esse dever. E temos que entender esse dever como um dever honroso. O trabalhador que se esforça, que cumpre a sua responsabilidade, que se reinventa, que vê como que a sua área será afetada, então ele já busca o quê? Agora, que produto eu vou produzir? Que bem eu vou produzir? Que serviço eu vou oferecer? O que é útil agora dentro desse cenário? Se aquilo que eu fazia já não se encaixa mais tanto dentro dessa realidade, que tipo de serviço eu agora posso oferecer para eu continuar ativo? Plantando para que eu possa colher. Ao invés de eu inventar uma desculpa, não, eu não vou plantar agora. E depois, na hora de colher, ao invés de eu estar colhendo, eu estar pedindo aos outros. Eu vou estar fazendo como um preguiçoso. Você tem um poder incrível que Deus deu a você. Você tem um poder de transformar as coisas. Você tem um poder de produzir bens. Você tem um poder de produzir serviços. Se você foi desligado da sua empresa, levante a sua cabeça. Não dá para gerar receita somente com carteira assinada. Você também pode gerar receita sem estar com carteira assinada. Trabalhar é o seu dever, trabalhe. E deixe os frutos com Deus. Deus trará os frutos. Aquele que se esforça, Deus ele honra. Deus ele honra. Deus ele não tem compromisso de suprir a necessidade do preguiçoso. Não, Deus não tem compromisso de suprir a necessidade do preguiçoso. As atividades serão retomadas. Mova-se com confiança que Deus vai suprir as suas necessidades. Aproveite esse tempo, porque Deus se compromete com o diligente. Deus se compromete com o diligente que expressa a natureza trabalhadora de Deus. Você sabia que Deus tem uma natureza trabalhadora? Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha. Então, quando você trabalha, você está se unindo à natureza trabalhadora de Deus. Você está refletindo essa natureza. E Deus honrará a sua vida, porque você foi feito para trabalhar. Lá no começo, quando Deus criou o homem para adorá-lo, Deus o conferiu tarefas, trabalhos para ele realizar. Jesus disse assim, em João 5,17, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. É isso mesmo. Você está entendendo? O Pai trabalha, o Filho trabalha, o Espírito Santo trabalha, e você e eu também temos que trabalhar. Porque quando nós trabalhamos, nós estamos refletindo a imagem daquele que nos criou. Não se permita sair do tamanho que você entrou
nesta quarentena. Esteja pronto para sair maior do que você entrou. Já vamos aí com 60 dias. Quer saber? Na hora que acabar essa quarentena, não saia do mesmo tamanho, saia maior do que você entrou. Ah, mas eu fechei meu negócio. Seu negócio não determina o tamanho que você é, porque você não é definido pelo que você tem, você é definido por quem Deus diz quem você é, você é definido pela imagem de quem Deus o criou, e Deus o criou à imagem dele. Pode quebrar negócio, pode ser pequeno, pode ser grande, pode dar baixa na carteira, mas não é isso quem define você. A sua conta pode ter murchado, mas você não é definido pelo que você tem, você é definido por quem Deus disse que você é. E se você construiu alguma coisa e ela se foi, por que você não pode construir algo agora bem melhor do que aquilo que você construiu antes? Você pode, porque Deus é com você. Deus é com você. Trabalhe, não desanime. Levante a cabeça, reflita a imagem e semelhança de Deus. Ele é um Pai que trabalha até agora, e que Jesus também trabalha, o Espírito Santo, eles trabalham, e nós que o seguimos e o adoramos, também devemos trabalhar. Trabalhe home office. Estude novas maneiras de fazer seu trabalho de modo mais eficiente, que ele seja mais produtivo e lhe gere mais receitas. Sabe, naquela época que você estava no trabalho, você queria tanto um tempo para você poder organizar e pensar um jeito mais eficiente, mais produtivo de fazer, criar alguma coisa, algum método, alguma ferramenta, e você diz o seguinte: mas eu não tenho tempo para isso, porque eu não posso parar. Pois Deus está te dando tempo. Cria esse método, cria essa ferramenta, te prepara, faz planejamento. Porque quando as coisas voltarem, você vai estar produzindo um outro ritmo, com eficiência, para a glória de Deus Pai. Aprenda e desenvolva novas habilidades. Trabalhe, aprenda, trabalhe, planeje, trabalhe, organize, trabalhe, desenvolva, trabalhe, se reinvente, trabalhe. Contate sua carteira de cliente e amplie ainda mais ela, e trabalhe de novo. Trabalhe, 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 pois esse é o nosso dever. É uma ordem que Ele nos deu: 6 dias trabalharás. Ele nos chama a trabalhar e Ele nos dá mandamento para trabalhar. O preguiçoso, ele não está coberto pela bênção de Deus, mas o trabalhador, ele está debaixo da bênção de Deus. Ele está na cobertura da bênção de Deus. Então trabalhe. Pastor, eu estou tão ruim nesses dias. Estou tão ruim nesses dias que eu não consigo fazer nada. Cuida do jardim, pinta a casa, lava as louças, trabalhe. E quando as coisas começarem a se organizar um pouco melhor dentro de você, retome aqueles planos que você sempre quis colocar para frente e não teve tempo para fazer. Só não fique ocioso, porque mente vazia é a oficina de Satanás. Trabalhe, trabalhe e glorifique o nome de Deus no seu trabalho. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Doar é nossa responsabilidade. Deus é o dono de todas as coisas. Necessidades primeiro, desejos depois. Trabalhar nosso dever, doar nossa responsabilidade. Filipenses capítulo 4, versículo 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É escrito dentro de um contexto que muitas vezes nós não atentamos para ele. Essa promessa de Deus de que Ele vai suprir as suas necessidades está dentro de um contexto de um dever. O dever de contribuir, de exercitar a generosidade. Quem pode exercitar a generosidade é quem trabalha, é quem gera resultado. Porque o preguiçoso,
ele não produz, ele cobiça. Enquanto o preguiçoso, ele cobiça, o trabalhador, ele é generoso. Porque o preguiçoso, ele não trabalha, ele não produz, ele não gera resultados, mas ele quer os resultados. Então, como ele não produz, como é que ele pode ter os resultados? Cobiçando o que é do outro. Mas o trabalhador, que gera resultado, ele sabe o custo e o suor para gerar aquele resultado. Mas o trabalhador, mesmo sabendo o custo daquilo que ele gerou de resultado, ele trabalha para glorificar a Deus, e ele sabe que a natureza de Deus também é misericordiosa e generosa. E assim sendo, quando ele dá com generosidade, quando ele acode o outro, na verdade ele sabe o valor do que ele está investindo na vida do outro. Doar é o nosso dever. O apóstolo Paulo agradece, porque os irmãos de Filipenses tinham contribuído e assistido ele em suas necessidades. Deus usou aqueles irmãos, os filipenses, para acudi-lo em suas necessidades. Deus abençoou e acudiu às necessidades de Paulo através daquela comunidade. E Paulo diz: olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Vocês foram um canal de suprir aquilo que eu estava precisando, pois esse mesmo Deus que usou vocês como canal, é o Deus que vai usar vocês também, como um vaso de destino, de suprimento das suas necessidades. Ele vai suprir vocês em suas necessidades. Porque quem trabalha para honrar a Deus e glorificar é generoso. Mas o preguiçoso, ou quem trabalha não para honrar e glorificar a Deus, pode ter a cobiça. A cobiça é o contrário da generosidade. Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Você entendeu? Os filipenses deram liberalmente, e eles receberam mais e mais, inclusive essa santa promessa. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Quem dá, acrescenta mais e mais. Quem retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Vai perder até o que está retendo. Mas agora você já sabe que Deus é dono de todas as coisas, que primeiro devemos atender às necessidades e só depois os desejos, que Deus supre as nossas necessidades e que trabalhar é nossa responsabilidade e doar o nosso dever. E aí você deve estar me perguntando: pastor, não tem um espaçozinho para o desejo aí não? Tem sim. Olha aí, como é que você está ouvindo e participando desse culto nessa hora? Você está cercado de desejos agora onde você está. Coisas que você nem precisa para viver, mas você tem. Essa TV bonita aí, esse notebook aí, esse smartphone, são desejos. A gente pode viver sem eles. A gente não pode viver sem comer. Alguns nos acompanham nesta hora lá do hospital. E a prova é tanto como não se dá para viver é sem comer, sem ser alimentado, mas dá para viver sem smartphone, por incrível que pareça. Eles estiveram em UTI e agora da enfermaria nos acompanham e participam desse culto, mas na UTI não acrescentou nem tirou nada o smartphone.
e eles nem puderam fazer uso. Mas na UTI, eles precisaram, de alguma forma, estarem sendo nutridos dentro daquela UTI. E para não sofrerem muito de frio, precisaram sendo acobertados ali, vestidos. Porque essas são as nossas necessidades básicas. Televisão, computador, smartphone, nada disso se tornou útil para que eles continuassem a viver. E agora, estão aí, participando com a gente, respondendo no chat, né? No chat. Porque é o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Mas e os desejos? Satisfazer os desejos são os mimos de Deus para nós. Sabe, satisfazer os desejos são os presentes, os agrados de Deus para nós. Gente, a gente não merece isso. A gente não merece de jeito nenhum. E Deus satisfazer os nossos desejos é graça maravilhosa, são os mimos de Deus para nós. Se o preguiçoso não tem garantia nem das necessidades, preguiçoso não tem garantia das necessidades, muito menos terá ele garantia dos seus desejos. Lembre, necessidade é aquilo que precisamos, desejo é aquilo que queremos. Provérbios 21 e 25, o preguiçoso morre desejando, ele morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Ele morre desejando e não alcança o desejo, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O preguiçoso deseja e nada tem, Provérbios 13 e 4. Ele deseja e nada tem, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Já sabemos que as necessidades do trabalhador, elas são atendidas. E o desejo do trabalhador, ele também é atendido? Ainda Provérbios 13 e 4. Se o preguiçoso deseja e nada tem, o desejo dos que se esforçam será atendido. O desejo dos que se esforçam será atendido. Sabe, lá atrás, antes de ser casado, eu construí alguns desejos no meu coração. E eu não esperei cair do céu, porque quem caiu do céu foi Lúcifer. Eu orei, eu pedi a Deus e me coloquei a trabalhar. E passaram-se o tempo e eu já nem lembrava mais desse desejo e dessa oração. Até que um certo dia, eu, diante daquilo que eu tinha desejado, eu olhei e disse: Deus realizou o desejo do meu coração. Eu pedi isso, eu desenhei isso quando eu ainda era criança. E pedi a Deus. E olha só o que Deus deu. São mimos de Deus para nós. São agrados de Deus para nós. São presentes de Deus para nós. Quando Deus realiza os nossos desejos, são presentes de Deus para nós. No meio dessa quarentena, eu disse assim: Dani, eu vou comprar umas cenouras, que eu estou com a vontade de comer um bolo de cenoura. E lá em casa, glúten quase não entra, porque ela não come. Então, só quem come sou eu. Ela não está comendo nesse tempo. E tem feito bem a saúde dela. E aí, fazer o bolo. O bolo era grande demais só para mim, né? Ela sem poder comer. E aí eu fiquei assim: não, mas para fazer o bolo ela não poder comer vai ser tão assim. O que acontece? Os nossos vizinhos, os irmãos da Dani, a esposa dele fez um bolo de cenoura. E eu disse: Dani, já precisou um bolo de cenoura com calda de chocolate? Pois não é, que levaram um pedaço de bolo de cenoura com calda de chocolate. Só quem sabia aquilo era eu, a Dani e Deus. Aquilo não era uma necessidade, eu não tinha necessidade de comer bolo.
Aquilo era simplesmente um desejo, uma vontade que eu estava. Eu não precisava, eu queria. E Deus, assim de uma forma tão incrível, vai lá e atende esses mimos, esses agrados, esses presentes desse nosso Deus que nos ama. Se Deus nos dá esses mimos, pode ter certeza, Ele vai continuar suprindo as nossas necessidades. Os mimos são depois das necessidades. Primeiro são as necessidades. Confia no Senhor teu Deus. Ele tem cuidado de você até aqui, Ele vai continuar cuidando da sua vida. Confia no Senhor teu Deus. O desejo dos que se esforçam será atendido. Se esforce, trabalhe e deixe Deus usar você. Salmo 145, 19. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Ouvirá o seu clamor e os salvará. Salmo 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Nós precisamos de nossas necessidades supridas. E temos essa promessa de Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E Ele nos ama, e Ele é tão generoso, que vai muito além, concedendo até mesmo o desejo do coração daqueles que têm prazer nele. Agrada-te do Senhor, e mais do que simplesmente as necessidades, o Senhor também alcançará e suprirá os desejos do teu coração. Que Deus te abençoe. Primeiro as necessidades, depois os desejos. Eu gostaria nesta hora também de falar um pouquinho para você que foi convidado a participar do culto com a gente nesta hora. Existe uma necessidade que é a maior necessidade de todas. Quando o Senhor Jesus disse: não estejam ansiosos com o que há vez de comer, beber ou vestir, lá no final ele diz qual é a maior necessidade de todas: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E se você quer buscar o reino de Deus e a sua justiça, você precisa se arrepender. Arrepender-se dos seus pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esta é a maior necessidade que você tem, porque essa é a necessidade mais fundamental de todo ser humano. Ter Jesus em seu coração, receber o perdão dos seus pecados, estabelecer um relacionamento com Deus. E esse relacionamento não pode acontecer se os seus pecados não forem perdoados. E os seus pecados, Cristo já pagou tudo o que era necessário para perdoar os seus pecados. E se você nesta hora quer atender a necessidade mais básica que você tem, e que só Deus pode atendê-lo em Cristo Jesus, eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa hora. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você quer fazer nesta hora, eu convido você a colocar a sua mão sobre o seu coração. E eu te convido a fechar os olhos e a repetir esta oração que agora eu farei. Senhor, eu venho diante de Ti, porque eu tenho a necessidade fundamental que todas as pessoas têm no mundo, de ter o pecado perdoado. Senhor, é mais do que o pecado, são os pecados. Então perdoa os meus pecados pelo sacrifício de Jesus Cristo. E nesta hora,
eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ensina-me o teu caminho para que eu ande na tua verdade. E ensina o meu coração a temer o teu santo nome. Escreve o meu nome no livro da vida, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Você acabou de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você vai começar uma nova vida agora com Cristo. E nesta hora eu convido você a acessar esse link e compartilhar com a gente seu nome, o meio pelo qual poderemos entrar em contato com você, porque a gente quer ajudar você a se firmar na fé e a crescer na fé em Cristo Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e sabe que você tem necessidade de voltar para Deus, porque desejos que não foram bons te afastaram dele, eu te convido nesta hora a reconciliar-se com o Senhor. E se você quer se reconciliar com Deus nesta hora, deixa eu orar por você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, como ministro da reconciliação, nesta hora, eu ministro sobre a vida do teu filho e da tua filha, que retorna aos teus caminhos. Renova os desejos do seu coração, para que sejam desejos agradáveis a ti. E atende à necessidade mais fundamental que teu filho tem, de estar ligado e conectado contigo em um relacionamento para a glória do teu santo nome. Assim, Senhor, perdoe seus pecados e firme seus passos, e que jamais ele volte a olhar para trás. É assim que te oramos, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A gente também quer cooperar com você nessa sua nova fase, para que você firme-se e que você não precise mais se desviar desse santo caminho. Então também entra nesse link, coloca lá o teu nome e o meu, pelo qual nós poderemos entrar em contato com você para ajudar você a se firmar na fé. Que Deus em Cristo te abençoe.